Estamos de volta com mais um programa Questionar, Aprender e Melhorar. Estamos aqui com Pedro Neves e o Ivan Franzoni. Eu mesmo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é como avaliar o que a gente aprende no Espiritismo. O tema é: se os sofrimentos servem para nos ensinar, devemos ajudar os outros, isto é, devemos privar os outros de passarem por sofrimentos? Então eles não vão aprender? Eu acho que a gente não deve interferir. Olha, vou te dar 3 razões pelas quais a gente não deve interferir. Primeiro, é mais fácil. Você não arruma encrenca com ninguém. Porque quando você quer consertar alguém, na verdade, fazer a pessoa mudar ou entender aquela situação é uma encrenca que não tem tamanho. Então é mais fácil, a pessoa não vai mudar. E terceiro, a gente tem que entender que a providência divina está colocando cada um no lugar certo e o sofrimento faz parte da evolução. Quem somos nós para querer mudar a providência divina? Então, eu falei que ia te provocar, é uma provocação para a gente pensar. Em alguns casos, sim, porque nós não podemos entrar nas minúcias, nos detalhes, na intimidade da pessoa para querer ajudá-la. A gente vai ajudar nas coisas que têm cabimento. Por exemplo, a pessoa precisa de uma orientação para procurar emprego. Ela não sabe como se portar numa entrevista, o currículo dela é mal feito, tudo. Eu tenho condições de ajudar, eu vou ajudar essa pessoa, né? Agora, a pessoa brigou com a mulher e quer a minha opinião, eu não conheço a vida deles, eu não vou dar opinião nenhuma. Não, eu estava mais noutra página. Eu entendi o que você está falando, que a gente tem que ter um certo discernimento naquilo que a gente pode contribuir ou não. Quer dizer, se eu tenho conhecimento, por exemplo, de repente aparece alguém lá e eu identifico que aquilo é um problema psicológico. Eu não tenho informação psicológica. Então, se eu for dar um palpite, e outro dia a gente estava conversando sobre isso, no meio lá de uma conversa, falando sobre como que a gente deve responder para as pessoas que estão com Alzheimer ou não, e lá no meio da plateia que a gente estava conversando, eu falava: desculpa, eu sou psicóloga, terapeuta, eu lido com isso. O que vocês estão falando aqui é a pior coisa que vocês podiam fazer. Eu levei um susto. É verdade, porque inclusive eu estava numa da gente trocar ideia, né? Eu também não conheço, não sou especialista. Então, de fato, tem alguma coisa que a gente tem capacidade, competência, experiência. Mas eu estou mais numa outra página também, numa outra interpretação, que é assim: o que é ajudar? Isso. O que é ajudar aquela pessoa? Porque uma frase que me chamou a atenção... Só dar um corte só. Gostei disso. O que é ajudar uma pessoa? Me veio à mente o seguinte: ajudar uma pessoa pode ser eu querer impor a minha ideia. Ou privá-la daquilo que ela precisa para melhorar. E não é isso. Existem diversos caminhos. Não existe um caminho só para você fazer as coisas, uma maneira só. Então você tem que entender, cada personalidade, ela se adapta mais de algumas formas e não se adapta de outras formas. Sim, mas indo no pé da letra da frase que você provocou aqui para a gente refletir. Se sofrimento serve para nos ensinar, então a gente deve ou não tentar privar a pessoa do sofrimento, ou seja, devemos ajudar. Qual é o tipo de ajuda que, independente daquilo que a pessoa está passando, a gente pode fornecer? Extrapolando que quando a gente quer ajudar, às vezes a gente quer impedir que a pessoa passe por aquela situação crítica, aquela situação difícil. Eu lembro uma vez minha esposa, né, com meu filho, eu estava viajando, quando eu cheguei a situação já estava toda pronta. Ele teve uma infecção na garganta muito séria, pequenininho, o médico queria dar uma injeção na bunda dele. Aí ela ficou com dó. Não deu injeção na bunda dele. Ivan, aquela infecção saiu da garganta, foi para o intestino. O meu filho teve que ficar 4 dias tomando soro. Furou todas as veias do braço, furou todas as veias da perna. Já estava furando a veia da mão e já estavam pensando em pegar a veia aqui da testa, da cabeça, porque não dava, quer dizer, para não dar aquela injeção naquele momento, né, que era um sofrimento na cabeça da mãe, ele sofreu, mas muito mais. Né? Mas muito mais. Porque, às vezes, a situação de sofrimento é como a doença. Qual é a cura para a doença? Muitas vezes, a doença é a cura do espírito. Qual é a ajuda para o sofrimento? A compreensão do porquê que você está passando por aquela situação que é sofrimento
e a interpretação que você tem, porque tem nuances. De repente a pessoa sofre também tem o sentido de eu estou sofrendo essa situação, eu estou passando por essa situação. Ou então eu estou mesmo na dor da situação e na dor de não aceitar que aquela situação deveria acontecer comigo, quando é o contrário. Tem uma amiga que eu falei assim, você mereceu passar por isso. Ela ficou doida comigo, ficou brava. Como merecer? Eu não mereço passar por essa situação. Não, você não entendeu. O seu merecimento fez com que você passasse por isso e tivesse a compreensão do que você está passando. É isso, porque tem muita coisa que acontece com a minha família e eu opino. Falo, isso está errado, isso não é assim, isso é assado. Parece que eu sei tudo. Por exemplo, eu não tinha filhos, meu irmão teve filho. Eu disse, não é o modo de educar, não é assim que se faz. Aí eu tive meus filhos, aí eu vi que a coisa é difícil. A complicação é muito maior. Eu entrei num sofrimento, quer dizer, sofrimento é um desgaste por você estar na ativa, você está passando por alguma coisa. Aí eu lembro dos bons espíritos. Olha, nós como espíritas deveríamos saber que quando nós oramos e pedimos para não passar por um sofrimento, não é isso que os bons espíritos, os espíritos superiores fazem. Porque se tudo está planejado para você, foi tudo pensado para você, é para o seu bem. O que ele te faz? Não é não passar por isso, é você ter mais discernimento, você encontrar uma outra saída para minorar, para atenuar o seu problema, para te dar um apoio, te dar uma força. Eu acho que temos que nos espelhar nesse exemplo. Quando alguém nos pede uma ajuda, se for uma ajuda material, podemos dar, tomar cuidado para a pessoa não viciar. Então ela não consegue sair daquela situação, porque ela necessita você dar um dinheirinho, aí necessita dar um dinheirinho. Então, você tem que tratar ela como uma pessoa capaz. Você tem capacidade de sair disso. Eu vou te ajudar agora, mas eu quero ver você tomar conta da sua vida. Eu tenho algumas outras questões aí também que dá para fazer, né? Quando a gente vê o sofrimento. Primeiro, a gente ter compaixão e um sentimento de empatia, simpatia. E eu aprendi uma palavrinha nova aí com o Ivando, um colega lá de Jundiaí, alteridade, que é aceitar a diferença, mas que não cabe aqui, a gente pode até voltar nisso depois. Mas você tem empatia, simpatia e compaixão, você pode fazer uma prece e, principalmente, aceitar o timing de evolução de cada um, né? A pessoa que eu menos quero que sofra, que são os da minha família direta, que é o exemplo lá da minha esposa que eu dei, mas também eu fiz coisas semelhantes a isso, que não é exatamente dar uma injeção, mas eu tentei privá-los do sofrimento até cair a ficha que é no fogo né, e na luta e na dificuldade da vida que os espíritos vão amadurecendo e comprovando o equilíbrio e o desenvolvimento espiritual. Então, se eu não puder fazer nada, eu tento compreender. Se eu não puder fazer nada, eu tento fazer uma prece. Se eu não puder fazer nada, eu tento levar uma palavra de conforto, um ombro, né? um apoio. E aí tem algumas coisas que, às vezes, que é de nossa responsabilidade, que tem que haver uma intervenção, principalmente quando a responsabilidade da decisão é nossa. Tem hora que você tem que decidir. Então, se a decisão é minha, eu vou tomar da melhor forma que eu puder. Principalmente no âmbito familiar, né? Pai, mãe, a gente tem filho de 5 anos que quer se jogar, né, e fazer alguma coisa, então você fala, não, isso você não vai fazer. Mas a função do pai é transformar a flecha do filho numa coisa que voa sozinho. Mas temos só mais 1 minuto e eu queria abordar uma coisa mais simples, mais comum do dia a dia. Tem muita gente que fica em dúvida, dou ou não dou esmolas? Olha, se eu tiver com fome e alguém puder me dar um prato de comida, aí eu vou poder raciocinar melhor. O difícil é você ver aquela pessoa que é drogada, que está pedindo um dinheiro para você, que você sabe que vai continuar o vício. Eu não dou dinheiro para drogado, eu não dou dinheiro para bêbado, mas eu já peguei pessoas assim que estão no fundo do poço, e principalmente quando ele vem me vender aquela balinha. Vender a balinha eu compro, porque eu acho que é um empreendedor. Agora, perpetuar a situação do vício é uma decisão difícil. Mas eu já dou dinheiro até para drogado, até para bêbado, porque eu penso assim, eu não sei, o drogado também come, também precisa comprar um remédio para dor, aí eu começo a estar julgando, ele vai usar esse dinheiro, olha, eu estou fazendo a minha parte com a melhor das intenções, agora se ele usar para o mal,
aí é outro departamento, eu estou fazendo a minha parte. Ok. Mas muita gente acha que o que eu faço está errado. Porque, Decisão de cada um. porque eu posso estar alimentando o vício dele e perpetuando isso. Então o assunto é complexo, é para um outro programa. Eu queria encerrar com a lei maior, que é a lei do amor. Jesus nos trouxe essa lei. Se a gente tem dificuldade de interpretar, devemos ajudar, não devemos, mas nesse caso não, nesse caso sim. Olha, a lei do amor é a maior de todas as leis. Na dúvida, consulte a lei do amor. Pelo tempo eu vou deixar você encerrar, a gente discute isso na próxima. Mas não esquece, clica, dá notícia, compartilha com a gente, avisa os seus amigos, divulga isso. Isso ajuda muito. Um abraço. Um abraço.